Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, de Leidice Rocha. Prefácio. Ao ler este livro, é preciso estar com a mente ligada ao Senhor Jesus Cristo, numa dimensão muito elevada com o Espírito Santo de Deus, para captar e entender as maravilhas reveladas nele. Antes de prosseguir a sua leitura, ore, jejue e creia que Deus é poderoso para dar o que quer, a quem quer, como Ele quer. Se você for uma pessoa racional ou intelectual, é melhor não ler. Se for crítico e cético, daqueles que não creem nas coisas dignas de respeito, ofenderás ao Espírito Santo. Se você buscar na Bíblia, mas não ouvir do Espírito de Deus, como convém, será difícil entender o que Ele revelou. E ainda que você tenha feito a teologia, não compreenderás nada, se não tiveres intimidade profunda com o Consolador, pois as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu aconselho-te a subir mais alto, a chegar no terceiro céu, pois é lá que você pega as profundezas do Espírito Santo. Podem até dizer que tudo parece ufologia, ficção científica ou desenho animado, mas Deus não é limitado como nós, homens carnais. Ele pode trazer novas revelações nos dias de hoje. Lúcifer conhece as coisas de Deus, pois ele viveu no céu. Ele é o maior copiador de Deus para confundir a muitos. Se não passarmos por cima de muitas teorias terrenas e satânicas, nós ficaremos amarrados nesses demônios do medo, da dúvida e da incerteza. Muitas das revelações contidas neste livro foram recebidas em Uberlândia, Minas Gerais. Os 4 seres viventes, Apocalipse 4, 7, 8 e Ezequiel 1, o exército das estrelas de Davi e suas estratégias, as funções dos anjos no céu e na terra, as categorias de anjos, os anjos enviados à terra para resgates, as estratégias do Espírito Santo e sua missão, os profetas e suas funções em Cristo Jesus, os 7 Espíritos de Deus e o seu poder que são enviados por toda a terra. Apocalipse 5, 6, revelações do inferno, o dragão, a serpente que governa o universo, prendendo as igrejas para não crerem no avivamento, dentre outras. Ainda, nós não somos um povo santificado como Deus quer, mas somos escolhidos por Ele. Temos ouvido pregações a respeito do pecado, temos sido disciplinados pelo Espírito Santo para não temermos a homens, mas sim temermos a Deus. O que a gente aprende com este livro? Ele fala de experiências, visões e revelações. Aprendemos que existem várias estratégias para combater o inimigo na igreja, na cidade, no país e nas nações. Cabe a nós buscarmos essas estratégias em oração, jejum e comunhão com o Espírito Santo de Deus. E Ele nos ensinará e mostrará todas as coisas. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus e na Bíblia. Eu creio nas revelações e visões deste livro e também em outras revelações dos filhos de Deus. Eu não desprezo o que vem em minhas mãos. Se há algum julgamento a ser feito, que Jesus Cristo seja o juiz. Ele é o justo juiz. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém.
1 Coríntios 2, 14 e 15. Pastora Dalva Sorna Santos, do Desafio Jovem Peniel de Uberlândia, Minas Gerais. Introdução. Amado leitor ou leitora, aconselho-te que antes mesmo de você começar essa leitura, peça perdão pelos seus pecados, inclusive os ocultos, já que os dizeres dessa carta são revelações vindas do trono de Deus. Essa carta, a qual também chamarei de livro, foi escrita numa ordenança do Espírito Santo, Ruach Kadosh, revelada ao meu espírito, onde relato experiências adquiridas em diversos arrebatamentos a dimensões celestiais, além de eu ter recebido informações do noivo, o próprio Senhor Jesus Yeshua, as quais devo repassar à noiva fiel. Abrirei em parábolas a minha boca, eu publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E chegando-se os discípulos, perguntaram: Senhor, por que lhe falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Mateus 13, 10 e 11. Busquei descrever numa linguagem simples, respaldada na própria alegria espiritual que eu sentia a cada momento dos arrebatamentos. Portanto, não me detive em palavras eruditas, nem floreatas ou fantasiosas. Também não me preocupei em fazer redações didáticas e aprimoramentos persuasivos, nem reflexões teológicas, pois a glória não é para mim, e sim para o reino de Deus. Meu propósito nessa carta e livro é convidar você, como noiva de Jesus, a viajar pelo reino celestial e profético e vivenciar coisas maravilhosas e inefáveis, reservadas a todos os que crerem no seu nome. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu tive interesse, clamei e Deus foi fiel em cumprir sua palavra profética em minha vida. Contudo, eu posso lhe afirmar que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Porém, o Espírito Santo afirma que a noiva fiel entenderá o que está relatado nesta carta-livro. Entretanto, caso você, noiva de Jesus, não entenda, busque a fonte do Espírito Santo, onde está a resposta de suas indagações. Para isso, santifique-se, abre mão da sua incredulidade, da religiosidade, e não seja conivente com o pecado, e não extinguais o meu espírito, diz a palavra do Senhor. Relato neste livro alguns dos imensuráveis mistérios de Deus a serem revelados aos seus santos. Deus é mistério e só entende os seus mistérios aquele que entra no mistério. O meu desejo é que você, leitor, alcance muitas bênçãos e experiências com o Pai Celeste, desde este momento até o do seu encontro definitivo com Ele. Que você, em Cristo Jesus, contemple um pouco da glória do reino de Deus, preparado para os seus fiéis, apresentada nos mistérios revelados nessa carta. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2,7 descreve experiências misteriosas, inefáveis, tremendas, apreciadas ao ser arrebatada às galáxias do reino, onde pude visitar vários palácios reais. Também fui conduzida a dimensões celestes, juntamente com outras irmãs em Cristo, e vivenciamos as mesmas experiências no reino, todas ao mesmo tempo. E isto, além de diversas outras experiências espirituais, como os 70 exércitos dos céus, estratégias de guerra, revelações magníficas concernentes aos 4 seres viventes, Apocalipse 4, e muitas outras revelações.
Muitos dos mistérios descritos precisam de discernimento espiritual e estão respaldadas em acontecimentos proféticos. O meu papel foi apenas escrever o que eu vi e vivenciei. Em diversas situações relatadas, Jesus, o noivo, se apresenta à sua amada noiva de várias formas figurativas, como noivo rei, noivo leão da tribo de Judá, noivo anjo do Senhor, noivo Jesus profeta, noivo anjo guerreiro, noivo arcanjo general, noivo querubim de 4 faces, dentre outras formas. Também no decorrer dessa descrição, orientada pelo Espírito Santo, durante os arrebatamentos do meu espírito, as dimensões do reino celeste, assumi inúmeras vezes a representação figurativa da noiva de Jesus, cujo nome o Senhor designou como Ságida, que significa mulher virtuosa, cuja glória de Deus está em ti. Ságida é uma sigla profética, estipulada pelo noivo Jesus, a qual estabelece a sua noiva fiel uma condição: sai para o grande dia do avivamento. O noivo Jesus conclama a sua igreja a sair e mostrar o seu perfil para o mundo. Eis que o noivo quer ouvir a voz da sua amada, e a face da terra está sendo preparada para o grande e último dia do avivamento, quando acontecerá a separação do joio do trigo, e somente através da santificação do povo de Deus na face da terra, o Espírito Santo levará a noiva ao noivo. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. Sai, ó filhos de Sião, e contemple o Rei. Cantares 2:14 e 3:11. O Espírito Santo revelou que cada escolhido que for para o céu, após o arrebatamento, gozará como noiva de Jesus, sentindo-se única, peculiar, tendo acesso ao reino celestial, de acordo com os critérios de galardões estipulados por Deus. Mateus 10, de 1-42. Amado leitor e leitora, você já se deixou ser conduzido aos lugares celestiais pelo Espírito Santo? Se não, busque intimidade com o Pai. Em nome de Jesus, e não limite o mover do Espírito Santo, pois o mesmo Deus de ontem, o Deus de Abraão, de Moisés e do discípulo de João, é o mesmo Deus que opera hoje e será eternamente o mesmo, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Não se dê por vencido apenas ao ouvir falar ou ler algo sobre manifestação do poder de Deus, pois os verdadeiros adoradores, guerreiros valentes de Deus, eles buscam incessantemente intimidade com Deus. Eles ouvem sua voz, contemplam, através da sua multiforme sabedoria, as maravilhas e belezas celestes que a nós são reveladas através do Espírito Santo. Talvez você tenha receio, medo ou até mesmo incredulidade em seu coração. Contudo, dobre-se diante do Deus verdadeiro e soberano, colocando sua boca no pó, em gesto de humildade, em prontidão para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E assim poderás entender e contemplar os mistérios do reino celestial, os quais o Pai revelou a seu Filho Jesus Cristo e aprouve nos mostrar através do Espírito Santo de Deus nessa carta-livro. Deuteronômio 29:29. Agradeço muitíssimo ao meu amado noivo Jesus, porque hoje posso dizer como Jó: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42:5. Entretanto, considerando minhas limitações humanas, eu faço uso das palavras de um profeta de Deus, Rick Joyner, quando ele declara em seu livro A Batalha Final, na página 14, editora Drampeuan, primeira edição, 1999, que, às vezes, tive que suspeitar da minha memória quanto a certos pormenores nessa visão, e acho que você tem toda a liberdade
de fazer isso também. Apenas as Escrituras é que têm de ser consideradas infalíveis. Assim eu oro que você seja conduzido pelo Espírito Santo na leitura dessa carta-livro. Diz o noivo Jesus: sai para o grande dia do avivamento, mulher virtuosa, cuja glória de Deus está em ti. Digno é, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11.